Boa tarde, bom dia ou boa noite. É um prazer estar aqui com vocês para dar essa conferência-aula intitulada Teoria de Princípios e Parâmetros da Gramática Gerativa, Cartografia Sintática. Agradeço muito a professora Zenaide Carneiro pelo convite, professora Zenaide da UFES pelo convite, ao programa de pós-graduação e os cursos de graduação da UFES pelo interesse em ouvir um pouquinho sobre cartografia sintática e a teoria de princípios e parâmetros da gramática gerativa. Gostaria muito de agradecer ao audiovisual do IEL e ao setor de informática do IEL, ao Fernando, ao Nivaldo, ao Bruno, à Alexandria e ao Carlão por todo o apoio técnico na gravação desse vídeo, todo o auxílio, as horas que se dedicaram para isso. Muito obrigado para que esse vídeo institucional aqui da Unicamp fosse transmitido aí para a comunidade da UFES. Bom, hoje nós vamos então tratar do programa cartográfico da teoria de princípios e parâmetros da gramática gerativa e vou colocar algumas questões gerais durante esse vídeo. Depois, como vocês veem aí na nossa apresentação de slide, tem o site, né, do meu grupo de pesquisa, o Laboratório de Cartografia Sintática, Pesquisa e Ensino. Caso tiverem mais dúvidas, quiserem alguma bibliografia específica, podem encontrar todo esse material lá, inclusive o nosso e-mail para contato. Bom, vou iniciar com uma epígrafe, né? A epígrafe do professor Ursulonsky, um dos grandes nomes aí da cartografia sintática a nível internacional. A cartografia é um programa de pesquisa dentro da teoria de princípios e parâmetros da gramática gerativa. Ela emergiu e ganhou esse nome numa série de colóquios que aconteceram na Itália no final dos anos 90 e ficou amplamente conhecida através da publicação de uma série de volumes da Oxford University Press, The Cartography of Syntactic Structures. Uma outra epígrafe que dá para ilustrar a ideia do programa cartográfico, dessa vez uma epígrafe tirada de uma introdução do Guglielmo Cinque, um dos fundadores desse programa de pesquisa. O projeto cartográfico é uma tentativa de desenhar um mapa tão detalhado quanto possível da estrutura da oração e de seus principais sintagmas. A assunção subjacente é a de que todas as línguas compartilham as mesmas categorias funcionais e os mesmos princípios de composição dos sintagmas e da oração, muito embora elas possam diferir nos movimentos que admitem e nas projeções funcionais que realizam morfofonologicamente. Uma citação que ilustra bastante, digamos assim, a vocação da cartografia sintática, que é aquela de determinar os átomos da estrutura. Uma outra epígrafe ainda, terceira e última, não é? O quadro que está emergindo de uma rica linha de pesquisa cartográfica é o de que a estrutura da oração, assim como a estrutura dos outros sintagmas, pode ser amplamente articulada e talvez muito mais importante do que isso, rigidamente fixa entre as línguas. Então, muito mais do que determinar a sequência fixa, né, dos constituintes da oração, interessa para a cartografia o fato de que essas projeções funcionais numa estrutura de base estariam ali rigidamente ordenadas. Então, significa, pessoal, que a criancinha, antes de adquirir uma língua específica, digamos aí o português de Feira de Santana ou o português aqui de Campinas, português caipira que eu falo, por exemplo, ela já teria um desenho, não é, com todos esses átomos, categorias gramaticais, rigidamente ordenados. Bem, vamos lá então, peguem o seu café e vamos para a organização da apresentação,
né? Vou dividir essa apresentação nos seguintes temas. Vamos começar com os anos 80, na teoria de princípios e parâmetros da gramática gerativa. É importante enfatizar que a cartografia sintática é uma vertente da gramática gerativa, mais especificamente, uma vertente da teoria de princípios e parâmetros. Então, estamos falando da gramática gerativa, né? Estamos falando da teoria de princípios e parâmetros, que é a proposta de 1981, que veio aí com as PISA Lectures. Chomsky não é bobo, escolheu PISA, um lugar maravilhoso para dar as aulas na década de 80, de onde veio essa proposta teórica, que é a última proposta da teoria de princípios e parâmetros, e ali desenvolveu essa ideia de como explicar, não é, a variação entre as línguas, não obstante o fato de que todas as línguas teriam uma mesma estrutura, todas as línguas teriam os mesmos princípios de, digamos assim, de formação das sentenças, né? Depois, num segundo momento, nós vamos falar do que o programa cartográfico traz como mudança de perspectiva. Vamos olhar mais detalhadamente para a cartografia do sintagma da flexão. Quero trabalhar com vocês um pouquinho da metodologia cartográfica, afinal de contas, acredito eu particularmente que a grande contribuição da cartografia vem aí desse viés metodológico que proporciona ao analista, ao estudioso de teoria sintática, ao estudioso de morfologia, não é? Como trabalhar de uma maneira bastante interessante. Depois a gente vai falar de algumas contribuições da cartografia à teoria sintática. Se der tempo, vamos fazer um exemplo de análise sintática, não é? Olhando o fenômeno da elipse de VP no português brasileiro, claramente para fazer uma propaganda aí da cartografia sintática. Depois, vamos rapidamente mencionar a relação da cartografia com o programa minimalista. Vamos argumentar que a cartografia é uma vertente da teoria de princípios e parâmetros que está aí em plena comunhão de ideias com o programa minimalista, uma vez que a divisão do trabalho entre minimalismo e cartografia é muito clara. A cartografia quer determinar a sequência funcional da oração e dos sintagmas. Para isso, ela precisa recorrer ao programa minimalista, que tem aí digamos assim, todo o arcabouço teórico necessário para que as estruturas sejam construídas. E depois, falar um pouquinho de futuro da cartografia e dar alguma bibliografia. Pois bem, vamos então para a nossa primeira parte, né? Olhando aí para o desenvolvimento da teoria de princípios e parâmetros nos anos 80, né? Guglielmo Cinque, um dos grandes nomes da cartografia sintática, um principal fundador da cartografia, posso falar dele até porque foi meu orientador de doutorado em Veneza, entrevistado por Mao Yimeng em uma entrevista que saiu numa revista chinesa, que está aí na bibliografia, ao final vocês podem olhar quando chegarmos lá, não é? Foi perguntado como é que o programa cartográfico teria emergido na teoria de princípios e parâmetros da gramática gerativa. E ele define assim, que a primeira coisa a dizer sobre cartografia é que ela não é uma teoria, mas é um programa de pesquisa num certo sentido. Que esse programa se originou com um sentimento de insatisfação com propostas desconexas que foram sendo feitas para o componente funcional da oração e de seus sintagmas principais. E aí, nos anos 80 e 90, o que vamos ter? Muitos pesquisadores vão propor, não é, que a arquitetura da oração tivesse, para além daquele esquema básico de Chomsky 86, temos um domínio lexical, o VP, e depois duas camadas funcionais acima, a camada da flexão e a camada do CP, que na verdade a gente teria a camada da flexão e a camada do CP, muitos outros sintagmas ali. Então, a estrutura seria muito mais articulada do que se propôs num primeiro momento. Muita gente, então, vai sentir a necessidade de postular novas categorias funcionais, né, para dar conta de fatos empíricos, né? Um dos grandes nomes que a gente
tem que fazer justiça nesse momento é Jean-Yves Pollock, né? Pollock foi influenciado ali pelas aulas de Richard Kane na década de 70 e 80 em Paris, né? Acrescentou ao esquema original da arquitetura da oração, que em Chomsky 1986 tinha 3 projeções, o VP, o IP e o CP, uma outra projeção, não é? No sintagma flexional, que seria a projeção de concordância. Então, para além de tempo, teria concordância no sintagma flexional, né? Aqui temos uma representação da arquitetura da oração em barriers. Então, temos a camada, digamos assim, temática, né? O VP, onde entra o verbo e seus argumentos, a estrutura argumental. Isso já de Chomsky 86, grande contributo desse trabalho para os estudos em sintaxe gerativa. Temos, então, em cima do VP, a camada flexional e depois a camada do complementador. O que o Pollock fez? O Pollock, então, para a camada do IP, vai reconhecer que a gente teria, na verdade, 2 projeções. O TP e o sintagma da concordância, o Ager-P. E em cima, naturalmente, o CP. Então, o que nós temos de diferente em relação, digamos assim, a Chomsky 86? O IP de Chomsky 86 vai ter, então, 2 projeções funcionais aqui com Pollock, TP e Agri-P. Por que o Pollock fez isso? Bom, Pollock explodiu o IP porque ele precisava explicar uma variação interna ao francês em relação à subida de diferentes formas verbais para a flexão. Então, usando advérbios e negação como diagnósticos, o que o Pollock fez? Ele testou a posição de diferentes formas do verbo. Então, olhou, por exemplo, a posição do verbo finito. Viu, constatou que o verbo finito obrigatoriamente tem que sair do VP. Comparou depois, usando os mesmos testes, ou seja, utilizando advérbios como diagnósticos, o comportamento do verbo do infinitivo. E constatou que o infinitivo podia subir ou não. Então, internamente aos dados aí do francês, a gente vê uma variação. Enquanto o verbo finito obrigatoriamente tem que se mover, o infinitivo pode se mover ou não, né? Então, o Pollock precisava já de 2 projeções dentro, acima de VP, para explicar essa variação. Depois, olhando para dados do inglês, todo mundo sabe que em inglês o verbo não sobe, né? Essa diferença teria que também ser de alguma forma capturada, então se justificaria aí a cisão do IP em 2 projeções funcionais, né? Temos aí um princípio já de cartografia. Poderíamos falar de cartografia num sentido estrito e num sentido amplo. Num sentido estrito, como nós vimos na nossa primeira epígrafe, aquela epígrafe que tem a citação de Ursulonsky, a gente trataria do grupo de um corpo de trabalhos, não é? Sobretudo, não é? Iniciado ali na Itália, com pesquisadores italianos, não é? Uma série de conferências que tivemos nos anos 90 ali na Itália. Então, falamos de cartografia num sentido estrito, né, ligando a essa proposta de pesquisa da escola italiana. Podemos também falar de uma cartografia em sentido mais amplo, e aí teremos de fazer justiça a Pollock, né? Muito mais do que tratar Pollock como um precursor da cartografia, tratar Pollock de fato como cartografia no sentido de teve um primórdio ali, uma sementinha para esse trabalho que a cartografia italiana veio fazer alguns anos depois, que é o trabalho de reconhecer que a estrutura da oração tem muito mais sintagmas do que se propunha até então. Bellet também poderíamos tratar como cartografia num sentido mais amplo, não é? Ela teve um contributo muito importante, né, ao estudar o movimento do verbo em italiano, não é? Olhando diferentes formas verbais, ela precisava de um espaço para acomodar, por exemplo, o movimento do particípio passado, por exemplo, e sugere que abaixo de TP teríamos, então, uma projeção de aspecto
e ela reordenou as projeções de Pollock. Lembram-se de que em Pollock, não é? Nós tínhamos ali TP em cima de Agripê, né? TP dominando Agripê. Com base no princípio do espelho, Abelete vai falar, não, na verdade o que temos é TP abaixo de Agripê, porque o verbo ao subir vai pegar primeiro a morfologia de tempo, modo e aspecto e depois a morfologia de concordância. Em virtude, então, do princípio do espelho de Baker, 1985, Abelete vai reordenar as projeções de tempo e concordância do Pollock. Podemos considerar Abelete 90 cartografia num sentido amplo, naturalmente, por quê? Porque já tinha essa vocação no trabalho de Abelete de reconhecer que a estrutura da oração deveria ser muito mais articulada do que previamente se pensava até então. Bom, podemos também incluir aqui o trabalho de Larson, 1988, e as conchas de VP. Larson, para explicar fenômenos como, digamos, construções de objeto duplo do inglês, reconhece que além da camada, então, lexical, teríamos uma camada já semifuncional, o sintagma do Vzinho P, não é? Onde seria soldado na posição do especificador o argumento externo, por exemplo, de um verbo de 3 lugares. Podemos considerar também Larson uma espécie de trabalho de cartografia num sentido mais amplo. Não podemos nos esquecer de Ebony, 1987, que também traz aí um trabalho na perspectiva de paralelismos, então, entre a projeção estendida do verbo e a projeção estendida do nome. O Ebony falou que a semelhança, então, da projeção estendida do verbo ou oração, em que teríamos uma camada do complementador lá em cima, acima de VP, no sintagma nominal, ou melhor dizendo, na projeção estendida do nome, a gente também teria uma espécie de sintagma funcional mais acima, que seria o sintagma do determinante. Sem dúvida nenhuma, um trabalho de muita influência e muita importância nessa perspectiva de paralelismos entre a oração e o sintagma nominal. Não podemos nos esquecer aí da importância, então, do trabalho de Ebony, que poderíamos, então, considerar como um trabalho de cartografia num sentido mais amplo do termo. Estou evitando usar o termo precursores da cartografia, porque quando a gente fala precursor, não é? Em epistemologia das ciências, a gente está deslocando a importância daquele trabalho no contexto em que foi feito para, digamos assim, o contexto do que viria depois. Então, já estou considerando esses trabalhos como trabalhos de cartografia num sentido mais amplo do termo, né? Bom, sumariando, então, podemos dizer que a história da cartografia terá começado com uma expansão da estrutura da oração, não é? Digamos, daquela estrutura de barriers, em que tínhamos um sistema flexional sincrético, não é? Para um sistema em que teríamos no sintagma flexional, então ali no middle field, na verdade duas projeções, TP e Agripê, com o trabalho de Pollock em 1989. A mesma coisa foi feita para a expressão nominal, com o Ebony, com a tese de doutorado dele em 1987, e podemos dizer então que esses trabalhos poderiam de alguma forma serem considerados cartográficos num sentido mais amplo do termo, ou seja, já pela vocação desses estudiosos em, de alguma forma, reconhecer que a estrutura da oração e do sintagma nominal seria um pouquinho mais articulada do que se pensava até então. Bom, pois bem, falar aí no espírito de Ebony em sintagma nominal, poderíamos dizer que talvez não fosse o melhor termo tratar a projeção estendida do nome simplesmente como sintagma nominal. Por quê? Porque além, então, da projeção do NP, do sintagma nominal em si, nós teríamos outras projeções, como a projeção do sintagma do determinante um pouquinho acima. Então, seria mais correto pensarmos em expressão nominal ou projeção estendida do nome. E, além do DP, teríamos outras categorias ainda mais acima. Como vocês podem ver aí no nosso slide,
o exemplo 1, 2 e 3, né? Vocês podem acompanhar então aí no slide o exemplo 1, 2 e 3. All the students e todos os meninos. Vejam então que além do quantificador universal, all no inglês e todos no português, então essa estrutura aí bastante enriquecida da projeção estendida do nome, a gente tem que admitir então que acima do NP nós teríamos mais categorias, um sintagma adjetival, um sintagma de numerais, como por exemplo, primeiro, segundo, 1, 2, 3, 5, 12 mil, um sintagma do demonstrativo, e acima do DP, uma posição para o quantificador universal e ainda mais acima uma posição para orações relativas, não restritivas, as apositivas, que a gramática tradicional chama de explicativas. Bom, claro que nessa caracterização que a gente fez, tem uma boa redução. Por quê? Porque nós não fizemos justiça a uma série de trabalhos e a gente poderia falar que teria, num sentido mais amplo de cartografia, né, aí não afiliada à escola italiana, né, não cartografia num sentido estrito, como de pertença a um grupo de investigadores de investigação iniciado ali na Itália, teremos os trabalhos, então, por exemplo, de Chomsky 57, aí nos primórdios da teoria sintática, do ponto de vista da gramática gerativa, com a publicação do Aspects of the Theory of Syntax, já uma semente do trabalho em cartografia, né? Com a ordenação dos auxiliares no inglês, não é? Nesse exemplo que aparece aí nos slides, no slide em 4 e 5, the food had been prepared, these books have been read all year, em que temos a ordenação do aspecto perfect, do progressivo e da voz, né, a lexicalização da voz. Então já tínhamos ali, desde 1950, lá para trás, bem nos primórdios da gramática gerativa, né, um princípio de cartografia sintática, né? Em cartografia sintática, uma das assunções, não é, muito basilares, fundamentais da epistemologia da cartografia é o princípio da uniformidade que está presente na gramática gerativa desde o início, desde os seus primórdios, aí década de 50 com os primeiros trabalhos do Chomsky, Syntactic Structures, Aspects of the Theory of Syntax, trabalho dos Aspects of the Theory of Syntax, não é? Temos aí os primeiros trabalhos de Chomsky já com essa ideia de um princípio da uniformidade, né? E esse princípio que está num trabalho recente de uma maneira bastante explícita, o princípio da uniformidade Chomsky 2001, não é? Diz que a motivação subjacente que formaria as bases epistemológicas da teoria gerativa desde o seu início, né? Diz que na ausência de evidência persuasiva para o contrário, devemos assumir que as línguas são uniformes e a variação se restringiria a propriedades facilmente detectáveis dos enunciados. E como é que a cartografia interpreta esse princípio da uniformidade, que está, digamos, subjacente aos trabalhos da gramática gerativa desde o seu início e que fica muito explícito nessa citação de Chomsky 2001, em que ganha esse nome com toda a força, princípio da uniformidade? Bem, a cartografia interpreta esse princípio da seguinte forma: todas as línguas teriam uma mesma estrutura de base. Então teríamos aí um rol de categorias funcionais na projeção estendida da oração e na projeção estendida do nome, e essas categorias seriam uma propriedade da gramática universal. Então quando a cegonha traz a criancinha para a família, no bico entrega a criancinha para a família, é como se a cegonha já estivesse entregando a criancinha com um estágio inicial da faculdade da linguagem, já com todas essas categorias funcionais bonitinhas ali, né? Já rigidamente ordenadas. O trabalho da criança é mínimo, que vai ser o quê? Ouvir os dados, digamos, da língua
não é, que são os dados que a criancinha ouve em casa, nas situações do dia a dia, da avó, da mãe que está brigando com o pai, da televisão lá, não é, ouvindo os escândalos de corrupção e tudo mais, ouvindo o desmando da educação e tudo mais, estamos sofrendo nesse momento, a criancinha está lá ouvindo isso e vai parametrizando os dados dela. Então ela vai ver, pô, essa categoria aqui eu tenho na minha língua e eu vou realizá-la com um morfemazinho. Aqui eu não tenho essa categoria, o silêncio vai realizá-la. Ah, aqui eu vou arrancar uma categoria daqui e mover para uma posição mais alta. É a tarefa da criança na aquisição, porque essa estrutura seria já herdada de nascença, né, essas cartografias, essas hierarquias, e seriam parte, digamos assim, da nossa gramática universal, que nada mais é do que uma caracterização do estágio inicial da aquisição da linguagem. Pois bem, vamos então falar aí do programa cartográfico e o que nós tivemos como mudança de perspectiva. Sim, we love cartography, então nada melhor do que fazer uma propagandinha agora. Bom, ainda do texto do Shlonsky que a gente usou como epígrafe, não é? Guiding cartography is the view that syntactic structures are uniform, locally simple, and both necessary and sufficient to structurally represent the grammatical or functional information relevant for semantic or pragmatic interpretation. Então, o que nós temos? Temos que, em cartografia, a sequência funcional é localmente simples, respeita aí, digamos, as restrições de localidade, minimalidade relativizada e tudo mais, e ela é suficiente para representar estruturalmente a informação gramatical relevante para a interpretação semântico-pragmática nas interfaces. Bom, com o esquema X-barra, digamos assim, expandido para as categorias funcionais, aí com Chomsky 1986, no livro Barriers, né? Temos então aí essa expansão, não é, do esquema X-barra para as categorias então funcionais. E a única estrutura que as representações cartográficas exploram é o esquema X-barra. Adjunções e especificadores múltiplos a um único núcleo ficam de fora da cartografia. Obviamente, a cartografia é compatível com a bare phrase structure de Chomsky, obviamente, mas não admite, por exemplo, especificadores múltiplos a um único núcleo. Né? Prefere tratar que para cada núcleo nós teremos um e apenas um especificador, como em Kane 1994. Bom, o trabalho de Tinko, 1999, um dos trabalhos fundadores aí da cartografia sintática, no seu capítulo 2, vai apresentar uma série de dados das línguas românicas que sugerem que o sintaxista poderia abrir mão, não é, de um sistema que tivesse tanto adjunção quanto modificadores em spec, em proveito de uma única posição para especificadores funcionais de núcleos funcionais distintos. Na assunção tradicional da teoria gerativa nos anos 90, não é, era de que tinha duas visões tradicionais aí no paradigma gerativo, a ideia de que as línguas poderiam variar em relação ao inventário de categorias funcionais em termos de número, tipo e ordem relativa de projeções funcionais, e a ideia de que para uma mesma língua, tipos distintos de sentença poderiam variar em relação às projeções funcionais que cada uma delas iriam, digamos assim, compor, né? Bom, o Tinko vai abandonar essas duas visões tradicionais da gramática gerativa nos anos 90 e, em vez disso, ele vai sugerir que a gramática universal não admitem esse tipo de variação que a gente mencionou em 1 e 2, né? Do slide anterior. Ou seja, que
as línguas não vão variar em relação ao inventário de categorias funcionais, não vai haver variação aí, nem em termos de ordem relativa dessas projeções, a ordem vai ser sempre a mesma e as projeções instanciadas vão ser sempre as mesmas. Uma outra coisa que ele vai abandonar é que, para cada tipo de modalidade de sentença, a gente teria uma projeção distinta ou uma estrutura distinta. Vamos ter uma única estrutura para a projeção estendida do verbo e dessa única estrutura nós vamos derivar diferentes tipos de frases e também as diferentes ordens instanciadas pelas diferentes línguas. Bem minimalista essa proposta do Cinque, então. Dando sequência, para fazer essas conjecturas, o que é que o Cinque foi fazer? Fez a lição de casa, e muito bem, Foi observar os padrões rígidos de ordenações, de ordenação de núcleos funcionais. Pensem aí línguas isolantes como o chinês, que tem morfemas livres. O Cinque vai lá observar línguas como o chinês, que são isolantes e têm morfemas livres, vai observar essa ordenação dos núcleos funcionais em línguas isolantes. Elas são exatamente o palco para a cartografia, porque metodologicamente, se você tem um único morfema e um único significado, dá para você montar o quebra-cabeça direitinho. Ele vai olhar também línguas como o haitiano, sistemas geralmente chamados aí na literatura como crioulos, muito embora possamos fazer críticas a esse termo, mas vai observar aí sistemas como o haitiano, em que nós temos partículas livres no middle field, cada partícula significando uma categoria funcional da projeção estendida do verbo, por exemplo. Então, o haitiano seria também o espaço para ele testar, a ordem rígida e fixa dessas categorias funcionais. E também os morfemas presos, por exemplo, de línguas flexionais como o português, que não ajudam muito, porque nossos morfemas acumulam. Pense já na descrição do nosso grande linguista Matoso Câmara Júnior, fazia uma descrição lá na década de 60, 70 sobre o sistema do sintagma flexional do português do Rio de Janeiro, dizendo que morfemas de tempo, modo e aspecto são realizados. Essas categorias de tempo, modo e aspecto são realizadas por meio de um morfema único, flexional, número e pessoa por um outro morfema. Agora imaginem uma língua como o turco, ou algumas línguas indígenas brasileiras que são aglutinantes, o coreano, que também é aglutinante, em que ao morfema lexical são anexados morfemas gramaticais rigidamente ordenados, e morfemas, chamados aglutinantes, em que cada morfema carrega uma única informação semântica, um único traço semântico. Por exemplo, um morfema para modalidade evidencial, um outro morfema para modalidade epistêmica, um outro para tempo, um outro, por exemplo, para aspecto habitual. É o coreano, é o turco, são essas línguas aglutinantes que dão evidência para os estudiosos de cartografia proporem as sequências rígidas e fixas de categorias funcionais, não é? Então, Cinque vai fazer esse trabalho empírico de observar essas línguas e comparar essas línguas para poder aí, então, determinar a hierarquia do middle field, do IP, Ele vai mostrar que advérbios de diferentes classes semânticas se alocam na posição de especificadores únicos de projeções funcionais distintas, uma ideia que já tinha sido defendida, dentre tantos outros, pela Ambari em 1989, pela Lexiado na tese no livro de 97, pelo Christopher Lenzlinger em um trabalho de 96, mas no trabalho de 99 o Cinque traz aí evidência de uma série de línguas, cerca de 100 mais ou menos, para uma ordenação rígida de núcleos funcionais que seria espelhada também na ordenação rígida de advérbios. Então ele trata os advérbios
como especificadores de núcleos funcionais distintos, eles não seriam meros adjuntos entrando na derivação como segmentos das categorias por eles modificadas, né? A priori, um princípio irrestrito, esse da adjunção. O Tinque vai dizer que os advérbios entram na posição de especificadores, os adjuntos, em geral, entram em posições de especificadores, de núcleos funcionais também rigidamente ordenados. A mesma ordem que temos para advérbios, temos para núcleos funcionais, o que permite ao Tinque sugerir que os advérbios são os especificadores únicos de núcleos funcionais distintos. Pois bem, vou dar um exemplo aí de uma sentença como: a Mari bebeu de gosto uma Antártica bem gelada. Vocês têm aí... Eu não gosto de Antártica, tá, gente? Particularmente, eu prefiro beber uma Heineken, porque me dá menos dor de cabeça. Mas quando eu preparei essa sentença aí, eu retirei esse slide de uma aula que eu dei no Rio de Janeiro, quando eu trabalhei na Federal do Rio, e lá eles tomam Antártica. Então, eu coloquei a Antártica gelada aí, tá bem? Mas não estou ganhando nenhum... Não é uma propaganda para a Antártica, longe de mim disso. Mari bebeu uma Antártica bem gelada. Então, para derivar essa sentença aí, meio que no espírito, não é, das propostas anteriores à cartografia, o que nós teríamos? A adjunção de gosto ao VP, vocês estão vendo aí pela representação que o de gosto entra na posição de adjunto do VP, nós dobramos o VP para indicar que o de gosto é um segmento da categoria VP, e aí o verbo sai do sintagma verbal e vai para o sintagma do tempo, apodando o adjunto de gosto. E o de gosto indica que o verbo subiu. Pois bem, na cartografia, uma vez que os advérbios são especificadores únicos de projeções funcionais, como vocês estão vendo aí nessa representação, a categoria de gosto, né, poderia entrar aí no especificador de voz, né? Se você considerar de gosto como um advérbio, como uma locução adverbial de modo, como um pipi manner, para aqueles que considerarem de gosto como um volitivo, ele na verdade entraria um pouquinho acima, mas o que interessa para a gente é que o verbo sairia do VP, se moveria ao núcleo de voice e depois subiria apodando o advérbio que está na posição de especificador de voice, né? Para mostrar que os advérbios se alocam em spec, o Tinque vai fazer duas coisas. Ele vai estabelecer a ordem dos advérbios, isso no capítulo 1, que corresponde à ordem dos núcleos funcionais. Isso a gente vê no capítulo 3, vale a pena a leitura de vocês, sobretudo quem trabalha com tipologia linguística. No capítulo 4 ele vai mostrar que a ordenação relativa de advérbios e núcleos funcionais, não é, determinadas lá no capítulo 2 e no capítulo 3 é a mesma, e ele vai mostrar a distribuição do particípio passado ativo e de verbos finitos em italiano. A gente teria, por exemplo, em relação ao movimento do particípio passado ativo no italiano, apenas um núcleo disponível imediatamente à esquerda e imediatamente à direita de cada advérbio que para ele vai estar fixo na sequência. Então, primeiro ele, por meio de teste de transitividade, vai mostrar a ordem rígida e fixa desses advérbios. Aí depois o que ele vai dizer? Entre cada advérbiozinho eu vou ter uma única posição de pouso para o particípio passado ativo do italiano. Isso aí vai permitir o Tinque fazer o quê? Sugerir que os advérbios são os especificadores únicos de núcleos funcionais distintos. Então aqui, se a gente for falar em cartografia de P, por exemplo, né, temos aí a hierarquia universal de projeções funcionais, que vocês encontram na página 106 do livro do Tinque, e eu tirei essa representação das categorias de um slide, né, de um handout do David Pisetsky, que aparece no texto do Urshilonsky de 2010 e que vocês podem acompanhar depois pela bibliografia.
Então, teríamos aqui o verbo bem embaixo e cada uma dessas categorias funcionais rigidamente ordenadas acima do VP. Cada uma delas teria um advérbio em seu especificador, advérbio esse de mesma semântica do núcleo funcional correspondente. Pensem então no caso do modal inglês must, naqueles usos em que o must é epistêmico, must de deduction. Se eu chego na frente de uma casa e falo lights are on, they must be there, né? Esse must epistêmico de dedução, né? Ele estaria no núcleo em cujo especificador poderia, né, ser realizado o advérbio probably, epistêmico. Veja que advérbios e núcleos funcionais compartilhariam aí os mesmos traços semânticos. Então, um trabalho bastante interessante. Pois bem, os estudantes devem estar muito curiosos sobre a metodologia cartográfica. Acredito que se o Chomsky, né, no dizer de Pires de Oliveira, 2010, a linguística sem Chomsky e o método negativo, no dizer de Roberta Pires de Oliveira, o grande contributo de Chomsky foi metodológico. Para além da ideia de gramática universal, aquisição da linguagem aí a partir do ponto de vista inatista, né? Além daquele núcleo duro caracterizador da gramática gerativa, o que, na opinião de Pires de Oliveira, seria a grande contribuição do Chomsky para os estudos da linguagem, que fez a linguística aí no século passado ter o seu papel importante enquanto ciência, distinta das humanidades em geral e distinta aí da computação, seria o método negativo. Então, o grande contributo seria metodológico, para além, claro, das outras contribuições, a ideia da faculdade da linguagem e da gramática universal, o que na verdade vinha já desde o Roger Bacon, né, ali no século XII ou XIII, né, dizia que as línguas, na essência, né, teriam uma única gramática, variando apenas na superfície. Essa ideia que veio acompanhando e reaparecendo durante a história dos estudos em filosofia, em linguística e gramática, né, foi recuperada pelo Chomsky aí na gramática gerativa, mas diz Pires de Oliveira que o grande contributo dele teria sido metodológico, através dos julgamentos de gramaticalidade que nos permitem chegar a um desenho da gramática universal. Pois bem, vamos dizer então que o grande contributo da cartografia deverá ter sido, sem dúvida nenhuma, metodológico. Vamos falar então de uma pitadinha de metodologia cartográfica. Como é que a gente desenha mapas de estrutura em cartografia? Podemos recorrer a testes de precedência e transitividade, aí envolvendo advérbios de classes semânticas distintas. Foi isso que o Tinque fez. Ele pegou combinações de dois advérbios de classes distintas nas duas ordens possíveis. Então vamos pensar um advérbio A, um advérbio B. A precede B, muito bem. B precede A, não dá. A gramatical, como vocês veem no slide em 6A/. Depois pegou o mesmo advérbio B, comparou a posição dele, em relação ao advérbio C, tanto na ordem BC, 6B, quanto na ordem 6B/CB, que dá um resultado gramatical. Então, voltando aí a esse slide, que estamos falando sobre uma pitada aí de metodologia cartográfica, como vocês veem então em 6A/B e B/, A precede B que precede C, Então, colocando juntos os resultados que temos em 6, através do teste de precedência, quem precede quem, por transitividade se determina que A precede B, que precede C. E assim é possível chegar a um desenho da hierarquia dos advérbios. Ele vai fazer a mesma coisa com núcleos funcionais, A mesma coisinha com núcleos funcionais, pegando aí um exemplo do inglês e do espanhol, com auxiliares, Vejam essa sentença. These books have been being read all year. Em espanhol, esses livros han estado siendo leídos todo el año, que nós temos aí? O primeiro auxiliar transmite uma informação semântica de tempo, o segundo de aspecto perfect,
o terceiro de aspecto progressivo, o quarto, que seria o verbo temático, né? Com essa morfologia de particípio passado, lexicalizando o conteúdo de voz passiva. Então é possível determinar assim, não é? Através de testes de transitividade, essa é a única ordem possível. Se esses auxiliares aí precedem o verbo, quando precedem o verbo temos só essa ordem, que é a única ordem de base, é possível chegar a um desenho dessas hierarquias aí, né? E aí nós teríamos a representação dessa sentença, com essas categorias gramaticais aí do exemplo. Vejam que numa língua aglutinante como o coreano, né? A gente vê exatamente a ordem hierárquica que temos aí nos trabalhos de Thinque, em que temos primeiro um morfema lexical, digamos o verbo, né? Aí que está traduzido na glosa como cat. Depois temos um morfema de passivo, o si. Depois um de concordância, esse ESS. Depois um outro de tempo anterior, que é o mesmo ESS, depois um de passado, case, né? E depois os outros morfemas rigidamente ordenados. Detalhe que em coreano nós temos a imagem especular. É como se a gente pegasse a hierarquia do Thinque, colocasse na frente do espelho, vamos ter a ordem do coreano, que é a ordem inversa. E aí o que a cartografia vai dizer? Vai dizer que, na verdade, o que a gente tem é um movimento do tipo roll-up que move o VP para o especificador da primeira categoria inserida e depois move VP primeira categoria inserida, né? Esse sintagma T anterior aí para o especificador da modalidade epistêmica, depois todos esses constituintes, né, da modalidade epistêmica para o SPEC do modo avaliativo e depois para o SPEC de força lá em CP. E o resultado vai ser a imagem especular disso tudo. Bom, podemos então dizer que Thinque recorre ao movimento do particípio passado ativo em italiano para mostrar que virtualmente entre cada dois advérbios deveria haver uma posição nuclear única disponível para o movimento do particípio passado. E aí temos esse exemplo do italiano, que favorece uma interpretação segundo a qual os advérbios se alocariam na posição de especificador. Temos essa sentença em italiano: da allora non hanno rimesso di solito mica più sempre completamente tutto bene in ordine. Vou até pedir para colocarem o vídeo para eu reproduzir essa sentença mostrando as mãos, porque eles dizem que italianos falam com a mão e eu quero que no vídeo saia a minha mão fazendo o desenho dessa sentença. Então vai sair o vídeo agora, vou ler de novo. Da allora non hanno di solito mica più sempre completamente tutto bene in ordine. Essa sentença aí do italiano em que a gente tem um estirado de advérbios, né? De advérbios de categorias semânticas distintas, vemos aí que em cada uma dessas sentenças o rimesso se encontra entre dois advérbios distintos. Então, temos rimesso di solito, depois di solito rimesso mica, depois mica rimesso più, depois più rimesso sempre, depois sempre rimesso completamente e depois completamente rimesso tutto. O que nós temos nesse caso, então? Estamos vendo que entre cada dois advérbios a gente tem um verbo que é o particípio passado. Se a gente assumir que o particípio passado nasce lá em VP, dentro de VP, ele é o verbo temático, né? Particípio passado ativo, que ele vai se mover para o núcleo, aí na abordagem Thinque 99 ainda, vai se mover para o núcleo de cada uma dessas projeções em cujos especificadores estão os advérbios rigidamente ordenados, né? E aí tem uma representação para vocês, o verbo sai lá do VP, move para voice, depois move para o aspecto completivo, depois move para o aspecto completivo singular, depois se move para
para o núcleo aí do aspecto continuativo, depois para o aspecto terminativo, e entre cada dois especificadores ocupados por advérbios, tem uma única posição para o verbo, que é a posição do núcleo dessas categorias, uma evidência para location in spec, que é, digamos assim, que deriva esses dados com muita naturalidade, sem recorrer, por exemplo, ao expediente da adjunção que sobregeraria. Eu estou pulando alguns slides, naturalmente porque a gente está com um pouquinho tempo, mas não faz mal. O que interessa dessa exposição é que há, de fato, posições nucleares à esquerda dos advérbios, à direita e à esquerda dos advérbios, uma única posição nuclear, o que permite ao TINCO sugerir que os advérbios estão em posição de especificadores de núcleos distintos. E é o espaço para se perscrutar essa variação, né? Se temos uma estrutura rica como essa representação cartográfica, a gente pode explicar as diferenças entre o francês, em que o particípio passado ativo do verbo não sai do VP, o sardo, em que o verbo se move só acima de bem, obrigatoriamente, tem que se mover, pode continuar depois, mas obrigatoriamente em cima do bem. No italiano, em que o verbo tem que se mover em cima de tudo, obrigatoriamente, não é? Mas não necessariamente mais acima, tipo acima de completamente, ele tem que se mover em cima de tudo, naturalmente em cima de bem que está a ser comandado por tudo, mas não precisa se mover mais. E no PB, em que o verbo tem que se mover, o particípio passado ativo, obrigatoriamente acima do completamente e naturalmente em cima de todos os núcleos funcionais, em cima de, digamos assim, todos os advérbios ser comandados pelo completamente em virtude da restrição sobre o movimento nuclear. Bom, estamos quase encerrando. É importante falar agora de contribuições da cartografia sintática à teoria sintática. Não podemos deixar de citar a proposta de Guglielmo Cinque sobre a simetria direita e esquerda das línguas naturais. Cinque é um apaixonado por tipologia linguística, né? É uma pessoa que estuda muito tipologia linguística e vemos aí uma vocação da cartografia, sobretudo na escola cinqueniana, na vertente cinqueniana, de olhar com muito cuidado o trabalho dos tipologistas, independentemente da orientação teórica desses estudiosos. Para quê? Para tentar oferecer uma explicação em termos de gramática universal para essas diferenças que a gente detecta entre as línguas em relação à ordem de categorias funcionais, não é? Então, com a cartografia, de fato a linguística formal abraça, vai ao encontro da tipologia e tenta oferecer aí uma resposta bastante convincente sobre, né, sobre os universais de Greenberg. Vale citar aí o universal 20 do Greenberg, que é um universal sobre a ordem na projeção estendida do nome das seguintes categorias: demonstrativo, numerais e adjetivos, né? Antes do nome, quando temos demonstrativos, numerais e adjetivos, apenas uma ordem é possível. Nenhuma outra combinação é possível. Cinque argumenta que isso é devido ao fato de que na nossa gramática universal essa seria a ordem de base a partir da qual, por movimentos sintáticos, derivaríamos as outras ordens. E só por movimento sintagmático, não no movimento nuclear. Uma outra, proposta no mesmo sentido seria dos adjetivos atributivos em relação ao nome. Temos uma hierarquia rígida e fixa que fica muito claro em línguas germânicas como o alemão e o inglês. Quem fez curso de inglês vai lembrar daquela aulinha da ordem dos adjetivos, sem dúvida nenhuma. Isso por quê? Porque o inglês, por exemplo, daria mais ou menos de graça a ordem bonitinha que a gente teria, de acordo com a cartografia cinqueniana, na gramática universal.
as línguas românicas, uma vez que o verbo, o nome, obrigatoriamente sobe em cima de uma série de sintagmas adjetivais, a gente acaba tendo a inversão da ordem desses constituintes, então não dá para perscrutar essa ordem rígida e fixa da gramática universal numa língua como uma língua românica como português, o italiano, etc. Além, então, da ordem das categorias funcionais na projeção estendida do nome, teremos uma simetria também, né, direita e esquerda, dentro da oração, não é? Temos os núcleos de modo, tempo e aspecto em relação ao verbo. Se aparecem antes do verbo esses três núcleos, há uma única ordenação possível. Nenhuma outra ordenação é possível quando essas categorias precedem o nome, né? Bom, eu falaria de cartografia e daria exemplos sobre a elipse de VP. Como a gente não tem muito tempo, eu vou deixar para vocês na bibliografia trabalhos que explicam isso. Eu mesmo tenho um trabalho que saiu aqui pela Cadernos de Estudos Linguísticos, em que eu trato, de 2015, de questões envolvendo elipse de VP e de que forma que uma estrutura articulada como a estrutura das representações da cartografia dão conta satisfatoriamente de mostrar diferenças em relação à retomada ou não de certos advérbios dentro do VP elítico. Tá bem? Vou deixar essa parte, falar um pouquinho de cartografia e de minimalismo, porque muitas vezes a gente vê, mesmo entre estudiosos da teoria gerativa, como se cartografia fosse uma tendência oposta ao minimalismo. Na verdade, quem trabalha com cartografia geralmente diz que não estão aí em luta, em briga, de maneira nenhuma, até porque quem faz cartografia depende muito do programa minimalista para poder derivar uma sentença. Porque a cartografia, metodologicamente, tem uma vocação aí para desenhar mapa, mas para construir uma derivação sintática, ela vai buscar o quê? As formas de construção de uma estrutura, os mecanismos básicos de composição das estruturas, de formação das sentenças, lá no programa minimalista. Nada mais é do que merge e movement, né? Então, como vocês veem numa entrevista aí citada do Mao e Meng, né, esses autores que entrevistaram Guglielmo Cinque dizem sobre cartografia e minimalismo: more importantly, the different foci of cartographic maximization of synthetic structure, e eles chamam de uma maneira bastante engraçada de maximalismo e minimalismo, né? E a minimização das redundâncias no programa minimalista, né? Fariam pensar que a gente teria uma contradição entre os dois programas de pesquisa. Mas, na verdade, a divisão de trabalho entre cartografia e minimalismo mostra que muito mais do que, digamos aí, uma contradição, nós teríamos uma plena comunhão desses dois programas de pesquisa que se completam, né? Claro que há diferenças, enquanto o minimalismo está mais focado no modo como a estrutura é construída por meio da operação básica de merge, né? A cartografia está mais interessada na ordem, né? Na ordem dessas categorias funcionais. Qual categoria vai entrar primeiro na derivação? Ela está mais interessada, então, em determinar quais são as categorias e a ordem que essas categorias aparecem, digamos assim, nas mais variadas línguas. Claro que o Cinque se coloca uma questão relativa à natureza das categorias funcionais para dizer que as categorias funcionais seriam parte, né, do construto da gramática universal, e ele coloca uma indagação filosófica bastante interessante, né? Por que é que um número bastante reduzido de conceitos, de categorias semânticas, porque só um número bastante limitado de categorias, de construtos conceituais se gramaticalizaram nas línguas, ou seja,
aparecem aí lexicalizados como morfemas, por exemplo, como auxiliares, como partículas, etc., né? Por que só algumas categorias? Pensem aí no homem das cavernas, que tinha já medo, digamos assim, de alguns animais. Não temos uma categoria como dangerous, como perigo, gramaticalizada na forma de morfema em língua nenhuma. Não temos aí uma categoria como divindade, lexicalizada na forma de morfemas em língua nenhuma. Claro que exprimimos essas noções por meio de palavras substantivas, itens lexicais, mas como morfemazinhos a gente não vê. Não vemos um morfemazinho que lexicalize o amor. Hoje, dia de Santo Antônio, ontem, dia dos namorados, o santo casamenteiro, né? Eu sei que aí em Feira de Santana vocês estão mais preocupados com o São João, mas a moçada que quer casar, hoje é dia de pôr o santinho de ponta cabeça, né? Mas a gente não vê uma categoria como amor expressa na forma de morfemas. Mas a gente vê modalidade dialética, modalidade epistêmica, modalidade de necessidade, vemos aí aspecto habitual, aspecto frustrativo para dizer que uma ação foi em vão, mas não vemos uma categoria como divindade. Então aí a questão que se coloca é, por que algumas e não outras categorias estão gramaticalizadas nas línguas naturais? Isso nos leva a uma indagação sobre o fato de essas categorias fazerem parte da gramática universal. Então é o que a cartografia sustenta, né? Bom, tanto cartografia como minimalismo compartilham dos mesmos princípios, do mesmo núcleo duro, digamos assim, o fato de termos uma faculdade da linguagem, o fato de a criancinha já vir aí com a especificação dessas categorias, por há divergência sobre qual categoria ter ou não, mas é bastante consensual a ideia de que teríamos pelo menos uma estrutura mínima, né? E a ideia de termos uma faculdade da linguagem específica da espécie humana, isso está nos dois programas. Então poderíamos dizer, no fim das contas, que cartografia e minimalismo estão mais de mãos dadas do que brigando por um espaço na teoria de princípios e parâmetros. Falar de futuro de cartografia para encerrar, não tem como deixar de mencionar os grupos de pesquisas que temos no Brasil. Poderíamos citar aí o grupo de Santa Catarina, da professora Sandra e da professora Núbia, o La Casa aqui da Unicamp, com os meus estudantes de pós-graduação e graduação, né? Citar também o grupo do Rio de Janeiro, da Federal do Rio, bastante importante, né? Uma tese recente da Juliana Nespoli de 2018, vale a pena ler, né? O grupo também da professora Simone Gesser de Boa Vista, né? Também alguns trabalhos aí sobre o Middlefield, da Bruna Carla Pereira, trabalhos do grupo de Salvador, os estudantes do professor Carlos Felipe da Conceição Pinto, um grupo bastante importante, e tantos outros grupos, né? Não dá para citar todos os grupos aqui agora, mas tem muita gente trabalhando em cartografia. Gostaria mais uma vez de agradecer o apoio do audiovisual do IEL e da seção de informática, o Bruno, o Fernando, o Nivaldo, a Alexandria, o Carlão, o Carlinho, por toda a ajuda que deram para que esse vídeo fosse gravado e fosse mandada a mensagem aí para o pessoal de Feira de Santana. Agradecer a professora Zenaide, mandar um abraço para ela e um cheiro, né? E que tenham um bom São João a moçada aí. Vou agora projetar, aí tá o endereço, né, o e-mail, tescare@iel.unicamp.br. Sintam-se à vontade para escrever. Tem aí também o site do grupo, https is.gd/lacasa Unicamp, né? Esse é o site aí do grupo de pesquisa, e eu agradeço a possibilidade de ter dado essa fala, ter feito essa fala aqui com vocês. Agradeço o convite da professora Zenaide. Entrem no site, vejam o que a moçada aqui tem feito, tem produzido. Estudar cartografia é muito interessante e eu agradeço de coração. Tenham um bom São João e uma boa continuação de semana. Obrigado, gente!